Tem algo que Seneca escreveu há 2000 anos que vai parecer que ele escreveu para você hoje, nesse exato momento, nessa exata semana, nesse exato dia que você está vendo esse vídeo. Ele disse: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que as coisas se tornam difíceis. Pense nisso por um segundo. Quantas vezes você olhou para uma situação difícil e disse: eu não consigo, antes mesmo de tentar? Quantas vezes a dor veio primeiro na sua cabeça antes de chegar na sua vida? Se você já fez isso, esse vídeo é para você, porque hoje você vai aprender as 6 lições que Seneca deixou sobre resiliência mental, e eu garanto que pelo menos uma delas vai te fazer parar para pensar: cara, por que eu nunca enxerguei isso antes? Por que nunca pensei dessa forma antes? Fica até o final, porque a 6ª lição é o que mais poucas pessoas conhecem e justamente mais poderosa. Lição número 1: a dor que você inventa. Seneca tinha um hábito estranho. Toda vez que ele sentia medo de perder algo, dinheiro, conforto, reputação, ele fazia o oposto que a maioria das pessoas faz. Ele não tentava se distrair, não tentava fingir que estava tudo bem. Ele imaginava o pior, deliberadamente, de propósito. Ele se perguntava: e se isso acontecer de verdade, como seria minha vida? Eu conseguiria continuar? E quase sempre a resposta: sim, eu conseguiria. Tem um nome do estoicismo, se chama Premnatimor, a premonição dos males. E a ideia por trás disso é tão simples quanto poderosa. A maioria dos nossos sofrimentos não vem das coisas que acontecem, vem das coisas que imaginamos que vão acontecer. Você já ficou sem dormir pensando num problema que, quando chegou no dia seguinte, era completamente diferente do que você imaginou? E porque ser humano tem a capacidade extraordinária de fabricar a dor, a mente não distingue muito bem entre uma ameaça real e uma ameaça imaginada. O coração acelera nesse mesmo jeito, o estômago aperta do mesmo jeito. Seneca sabia disso. A solução dele era: se você vai imaginar o pior, pelo menos faça isso de forma controlada, intencional e útil. Imagine o pior não é pessimista, é preparação, é vacina sua mente contra o choque, porque quando você olha para o abismo de forma consciente, ele perde o poder de paralisar, e no momento errado. A lição para fugir dos pensamentos difíceis é enfrentar com intenção. Pergunte a si mesmo: e se acontecer, o que eu faria? Na maioria das vezes você vai descobrir que você é mais forte do que imaginava. A lição número 2: o que você controla, o que está te destruindo de graça. Tem uma coisa que Seneca dizia com frequência quase irritante. Ele dizia: deixe de lado as coisas que não estão no seu alcance. Simples assim, parece óbvio, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa honesta: quantas horas da sua semana você gastou sofrendo por coisas que você não pode controlar? O que as pessoas pensam de você, o que vai acontecer no futuro, o que aconteceu no passado, a economia, o clima, o comportamento dos outros. Seneca chamava isso de trabalho inútil da alma. Você gasta energia real, emocional, física, processando coisas que não vão mudar em função do seu sofrimento. Ele dividia o mundo em 2 categorias: o que depende de você, o que não depende de você. E a resiliência mental para ele era basicamente a habilidade de saber fazer essa distinção o tempo todo. Porque quando você não sabe o que fazer essa distinção, você se torna escravo de tudo. Qualquer coisa que aconteça lá fora tem o poder de te desequilibrar. Você vive no modo reativo, sempre sendo sacudindo pelos eventos, nunca estando no controle de como você responde a eles. Mas quando você aprende a fazer essa divisão, algo muda. Não é que o problema desaparece, é que você para de desperdiçar sua energia em batalhas que você nunca poderia vencer e começa a concentrar tudo nas batalhas onde você poderia fazer a diferença. Seneca passou anos exilados em uma ilha por uma decisão que não foi dele. Ele não podia mudar isso. O que ele fez, estudou, escreveu, se tornou um dos maiores pensadores da história durante o exílio. A lição: faça uma lista hoje. De um lado, tudo que você está sofrendo que está fora do seu controle. Do outro lado, tudo que você pode fazer agora. É a energia que você tira do primeiro lado e invista inteiro no segundo lado. Lição número 3: o tempo que você deixa escapar. Aqui vem uma frase mais famosa de Seneca, e de longe uma das mais incomoda quem lê pela primeira vez. Ele escreveu: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. Isso foi escrito com um dos seus textos mais conhecidos sobre a brevidade da vida. E a premissa central é essa: a maioria das pessoas não tem falta de tempo, tem falta de consciência sobre o tempo. Você já chegou no final do dia e pensou: o que eu fiz hoje? Sem conseguir responder com clareza. Seneca diria que esse é um dos maiores sinais de uma mente não treinada, porque uma mente não treinada deixa o tempo se tornar pelo que urgente, mas não importante, por distrações que parecem necessárias, mas são apenas hábitos, por conversas, preocupações e atividades que no mundo não te levam a lugar nenhum. O mais perturbador é que a gente raramente nota isso acontecendo. A resiliência mental desse contexto não é só sobre aguentar o sofrimento, é sobre ter clareza para não desperdiçar sua vida esperando que a dor passe ou adiante o que importa por medo, ou deixar que os outros decidam como você vai usar o único recurso que você nunca
nunca vai recuperar. O tempo. Seneca dizia que as pessoas mais resilientes não são aquelas que aguentam mais, são aquelas que vivem mais plenamente, porque elas param de adiar, param de postergar, param de viver quando as coisas melhoram. A lição é: a resiliência verdadeira não é sobre sobreviver ao presente, é sobre não desperdiçar o presente esperando que o futuro chegue. Lição número 4. Por que você está sofrendo pelo passado? Essa lição vai doer um pouco, mas precisa ser dita. Seneca observou algo sobre os seres humanos que continua verdadeiramente normal depois de 2000 anos depois. A gente divide o sofrimento entre passado e futuro e sobra muito pouco para viver o presente. Você sente culpa pelo que fez, ansiedade pelo que pode acontecer, e quase isso é o único momento onde você pode de fato agir é agora. Passar invisível. Ele escreveu: Dexter, coisas nos tornam miseráveis. A memória do passado, o medo do futuro. Pense numa versão de você que está carregando algo que aconteceu há meses, talvez anos, uma relação que acabou mal, uma decisão que você se arrepende, uma oportunidade que você perdeu. Esse peso vai continuar pra cama, acordar contigo de manhã. Parece nos momentos onde você deveria estar presente. Seneca não dizia para você fingir que o passado não aconteceu, ele não era ingênuo. O que ele dizia é que o passado já foi, o que qualquer energia que você invista em revivê-lo é um sofrimento de energia que você está roubando de um lugar onde você pode mudar ao momento presente. Isso é resiliência também, a capacidade de processar, aprender e soltar. Não é fraqueza soltar, é disciplina. É a coisa mais difícil que existe, na verdade, muito mais difícil que segurar. A lição é: pergunte a si mesmo: o que estou carregando do passado que não me pertence mais? Você não vai apagar mais, ou você pode escolher parar de revisar todo dia. Lição número 5. A adversidade como professor. Agora entramos em algo que Seneca amava falar, o que vai contra tudo que a gente foi condicionado a pensar. Ele dizia que a adversidade é um presente. Espere, antes de fechar o vídeo, me escute. Ele não estava romantizando o sofrimento, não estava dizendo que é bom sofrer. O que ele estava dizendo é que é algo mais sutil e muito mais verdadeiro. Você nunca vai descobrir do que é feito enquanto tudo estiver bem. O conforto não constrói o caráter, o conforto revela o caráter que você já tem. Enquanto esse caráter não é forte o suficiente, você percebe que é o pior momento possível. A adversidade, por outro lado, é o único ambiente onde certos músculos da alma se desenvolvem. A paciência, a humildade, a capacidade de continuar quando você não tem certeza do resultado. Seneca usava a metáfora do fogo. Ouro se purifica no fogo, não apesar do calor, mas por causa dele. E ele próprio viveu isso. O exílio que parecia o fim da carreira foi onde ele produziu seus melhores trabalhos. A perseguição parecia destruída foi o que solidificou sua filosofia. Mas aqui tem um detalhe importante que muita gente perde. Seneca não estava dizendo que você deve buscar o sofrimento. Ele estava dizendo que quando ele vem, ele vai vir, você tem uma escolha. Você pode ser consumido por ele, ou pode usá-lo. Pode deixar que ele te destrua, ou pode deixar que ele te construa. A resiliência não é a ausência do dor, é a decisão de fazer algo útil com ela. A lição da próxima vez que algo difícil acontecer, antes de perguntar por que isso está acontecendo comigo, tente perguntar: o que isso está tentando me ensinar? A pergunta muda tudo. Lição número 6. O segredo que quase ninguém conhece. Aqui está a lição que eu prometi no começo, e provavelmente é o menos óbvio das 6. A maioria das pessoas, quando fala de resiliência, fala de força, de aguentar, de ser duro, impenetrável, inabalável. Mas Seneca tinha uma visão completamente diferente. Ele dizia que a verdadeira resiliência mental não vem de se tornar mais rígido, vem de se tornar mais sábio sobre onde você coloca seu valor. Ele chamava isso de âncora sua paz no que? Permanente. Pense assim: tudo que você pode perder, dinheiro, reputação, saúde, relacionamento, conforto, se você colocar sua paz dentro dessas coisas, então sua paz vai ser frágil quanto elas. Quando o dinheiro vai, você vai junto. Quando o relacionamento acaba, você desmorona. Quando a saúde treme, você entra em pânico, porque você construiu sua identidade, sua estabilidade em cima de coisas que por natureza são passageiras. O que Seneca propunha era diferente: construir sua paz em cima de que ninguém pode tirar de você, sua escolha de como reagir, seus valores, sua integridade, a qualidade das suas intenções. Isso não é espiritualidade vaga, é paradigma radical, porque quando você ancora a paz em algo interno, algo que pertence verdadeiramente a você, você se torna resiliente de uma forma diferente, não mais rígido, muito mais estável, como uma árvore com raízes profundas que balança a tempestade, mas não cai. Seneca viveu em si, literalmente. Isso foi condenado à morte, não implorou, não negociou, não entrou em colapso, porque a paz dele não estava nas circunstâncias, estava em algo que estampado no império não podia alcançar, estava em algo que a espada do império não podia alcançar. A lição: pergunte a si mesmo: onde está a minha paz? Em que ou em quem eu coloco minha estabilidade? Se a resposta for algo externo, você é mais vulnerável do que imagina. Comece a construir do lado de dentro. Então, vamos revisar o que Seneca
nos ensinou. Primeira lição: imagine o pior de forma controlada, tirando o poder do medo. Não fuja dos pensamentos difíceis, enfrente com intenção. Segunda lição: a maioria do seu sofrimento vem de lutar contra coisa que não depende de você. Aprenda a fazer essa distinção e você vai recuperar uma quantidade absurda de energia. Terceira lição: o tempo é o único recurso que você nunca recupera. Viver é esperando que as coisas melhorem é uma forma de não viver. Quarta lição: o passado já foi, carregá-lo não muda nada, só te rouba o presente. Processar e soltar não é fraqueza, é disciplina. Quinta lição: a adversidade não é um inimigo, é um ambiente onde você descobre quem você realmente é e decide quem você quer ser. Sexta lição: a maior importante: a resiliência verdadeira não é rigidez, é ancorar sua paz em algo que ninguém pode tirar de você. Essas são ideias abstratas, são práticas, são coisas que você pode começar a aplicar hoje, nas pequenas situações do dia a dia, até que se torne parte de quem você é. Seneca não ficou famoso por ter tido uma vida fácil, ficou famoso por ter tido uma vida digna, independente do que aconteceu com ele. Isso não é o fundo, é o que todos queremos, né? Não uma vida sem problemas, uma vida onde o problema nos define. Se esse vídeo te fez pensar de uma forma diferente, deixa o like, isso ajuda o canal a chegar a mais pessoas que precisam ouvir essas ideias. Se você ainda não é inscrito, clique no botão agora. Toda semana tem conteúdo novo sobre estoicismo, filosofia prática e formas reais de construir uma mente mais forte. Se você quer continuar essa jornada, o próximo vídeo que eu recomendo está aparecendo agora. Vai completar o que a gente está aprendendo agora. Até lá. E lembre que Seneca dizia: não é uma vida que é curta, é que você não vive o que quer. Até o próximo vídeo.